Olá, bom dia turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre operações com radicais, certo? Nas aulas anteriores a gente viu algumas propriedades com radicais e agora a gente vai ver algumas operações. E vamos iniciar com adição e subtração com radicais, tá certo? Primeiramente, vamos ver essa primeira ideia que o livro passa aqui, tá? A gente lembra que perímetro é a soma de todos os lados, correto? E aí ele traz aqui a primeira figura dizendo que o valor do lado desse quadrado aqui vale x. E aí, para você calcular o perímetro, você vai fazer o quê? Vai somar todos os lados. Como esse lado aqui é x e a gente está falando de quadrado, então isso quer dizer que esse lado esquerdo, o direito e em cima aqui também vai valer x, tá? Se eu vou somar todos os lados, então eu vou ficar o quê? Vai ficar o x mais x mais x mais x, que é o somatório de todos os lados, certo? E aí, todo mundo sabe que quando não aparece nenhum número aqui na frente do x, é porque ele está sendo acompanhado do número 1, tá? Então, perceba aqui, a ideia foi o quê? Foi colocar o x em evidência e dentro do parêntese separar todos os números uns, tá certo? E aí, somando dá 4. Essa etapa aqui não é necessária. Basta você fazer o quê? X mais x mais x mais x, isso tem 4x, tá? Então daqui eu já posso pular para aqui. Então o perímetro desse quadrado, que tem como medida do lado x, perímetro é igual a 4x, certo? E aqui ele traz o exemplo de um retângulo, onde o comprimento é 2y e a altura aqui é y, certo? Ou seja, o comprimento é o dobro da largura, tá? Aí, da mesma forma, você vai fazer, né? Y mais 2y, tá? Y mais 2y, mais y, que é esse lado aqui, mais 2y, que é essa parte de cima, tá? Aí perceba que aqui agora ele colocou o 1, o 2, o 1 e o 2 aqui dentro do parênteses, tá? Isso aqui também não é necessário, basta você somar quantos y vocês têm aqui. Perceba que aqui esse com esse já tem 4y, somado com esse tem 5, com esse tem 6. Então aqui o perímetro é 6y, tá? E aí ele faz essa introdução aqui e agora ele traz aqui usando um radical, tá? Raiz de 3. E aí ele vai tratar da mesma forma. Se eu quero calcular o perímetro, eu vou somar raiz de 3 para todos os lados, porque isso aqui é um quadrado, tá? Então, fazendo isso, eu vou fazer o quê? Raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3. Perceba que isso aqui você pode tratar como se fosse uma incógnita, como a gente trabalhou nesse instante aí com o x e o y, tá? Quantas vezes você está vendo o raiz de 3 aqui? 4 vezes. Então, vai ser 4 raiz de 3, tá? E para por aqui. Por que para por aqui? Porque raiz de 3 você não tem nem como simplificar e nem como resolver a raiz, tá certo? Então, por isso, parou por aqui. E aí, ele diz o quê? Que o mesmo acontece quando subtrai radicais, certo? Aí ele traz um exemplo aqui, ó. Eu tenho 7 raiz de 5 menos 3 raiz de 5, menos 1 raiz de 5. E aí o que é que acontece? Você vai subtrair todos os números que estão fora da raiz, tá? 7 menos 3 menos 1, tá aqui. E vai conservar o raiz de 5. Perceba que o raiz de 5 aqui está sendo tratado como se fosse uma incógnita, tá? Quando você tem lá 3x mais 2x, vai dar quanto? Vai dar 5x. Perceba que o x ele permanece, tá? E você faz o somatório simplesmente dos números, tá? Então, tá aqui, vai dar 3 raiz de 5, certo? E aí ele traz aqui a definição de radicais semelhantes.
Denomina-se semelhantes os radicais que apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, veja que essa operação aqui, esse somatório aqui foi possível, por quê? Porque todos os radicando aqui radicais aqui eram iguais, tá certo? Então aqui eu tenho raiz quadrada de 3, aqui também é raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 e aqui também é raiz quadrada de 3. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: eu tenho um índice aqui igual e o número que está embaixo da raiz também é igual, então é possível fazer a operação de soma e subtração, certo? Então perceba que aqui na soma era iguais e aqui também na raiz de 5 também era iguais, tá certo? Aí aqui, ó, ele traz alguns exemplos. Entre 3 raiz de 7 e menos 12 raiz de 7. Perceba que raiz de 7 e raiz de 7 são iguais. Aqui também raiz cúbica de 2 raiz cúbica de 2. Aqui também raiz quinta de A, raiz quinta de A. Então, todos esses aqui são, essas duplas aqui são iguais. Então, se tivesse dentro de uma operação de adição e subtração, era possível fazer a operação, tá certo? Observe que alguns radicais são semelhantes, mas não estão na forma mais simplificada. Então aqui vai cair nas propriedades que a gente acabou de estudar nas aulas anteriores, tá? Veja aqui, exemplo. Os radicais raiz de 20 e 3 raiz de 5 são semelhantes. Aí ele vai dizer aqui, ó, perceba que raiz de 5, quando você fatorar, né, utilizar aquela ideia da fatoração, você vai ver que a raiz de 5 é igual a 2 ao quadrado vezes 5, tá? Como esse 2 tem um expoente 2 e o índice da raiz também é 2, então a base 2 aqui ela vai poder sair da raiz, então vai ficar 2 raiz de 5. E aí quando a gente faz isso, perceba que o raiz de 5 aparece e fica exatamente igual a esse raiz de 5 aqui, tá? Então dentro de uma operação de adição e subtração, você teria que fazer isso, tá? Fatorar. Inicialmente você ia ter que perceber que o número 20 pode escrever como uma multiplicação onde um dos fatores vai ser o 5, tá? E aí você vai poder reescrever a raiz de 20 dessa forma, podendo assim fazer a operação que for solicitada, tá? E aí ele continua aqui. Como 2 raiz de 5 e 3 raiz de 5 têm o mesmo índice e o mesmo radicando, eles são semelhantes. Às vezes, para realizar adições e subtrações com radicais, é necessário simplificar os termos. E aí vai aparecer o exemplo do que eu falei agora, né? Então perceba que aqui inicialmente você tem raiz de 50 mais raiz de 18 menos 8. Olhando aqui logo de cara, você pode acreditar que não é possível você efetuar essa operação, tá? Mas aí o que vai ser necessário? Vai ser necessário você primeiro fatorar os números para ver a possibilidade de você estar escrevendo ele com o mesmo radicando, tá? Então, a primeira coisa foi fatorar o 50, que ficou 2 vezes 5 ao quadrado, tá? Porque 5 ao quadrado é 25, vezes 2 dá 50. 18 é 2 vezes 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2 dá 18. E 8 é 2 ao cubo, tá certo? Só que 2 ao cubo, ele ainda vai fatorar, vai reescrever da seguinte forma: 2 ao quadrado vezes 2, tá? Então, continuando aqui, veja que o 5 ele vai sair da raiz, porque ele tem o expoente 2, e 2 é a mesma coisa do índice aqui. Então, 5 saiu da raiz, aí ficou 5 raiz de 2. O 3 da mesma forma saiu da raiz, ficou 3 raiz de 2, menos, aqui ele reescreveu, e vai tirar esse 2 dentro da raiz, que vai ficar 2 raiz de 2, tá? Agora sim, agora todos estão com o mesmo radicando, tá? Então, raiz de 2 aqui, raiz de 2, raiz de 2. Sendo assim,
eu posso fazer a operação com os números que estão fora da raiz, tá? Então, 5 mais 3 menos 2. Isso vai dar 6, porque 5 mais 3 vai dar 8, e 8 menos 2 dá 6. Vai ficar 6 raiz de 2, certo? Então, veja que a gente agora começa a aplicar as propriedades que a gente viu anteriormente, tá certo? Então, por isso é necessário que você tenha compreendido as aulas passadas, tá? Se está tendo alguma dificuldade, volta nas aulas passadas e treina mais um pouco para poder você acompanhar bem as aulas aqui com as operações, tá certo? Se tiver dificuldade também, tiver alguma dúvida, você pode mandar a mensagem, tá? Que aí eu vou esclarecendo de acordo as dúvidas que forem aparecendo, tá? Então, para continuar aqui, vamos ver essa primeira atividade aqui, primeira questão, onde ele pede para agrupar os radicais semelhantes. Então, como a gente viu, radicais semelhantes é aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Então, vamos ver. Eu tenho raiz de 2 aqui. Veja que aqui também é raiz de 2. Aqui é raiz cúbica de 2. Então, isso aqui não é semelhante, tá? Eu só posso pegar aquele que tem raiz quadrada de 2, onde o índice é 2, tá? Então, esse, esse e esse. Todos esses são raiz quadrada de 2. Então, no grupo 1, aqui, você vê que tem esses 4 que eu separei aqui, tá? Grupo 2, agora raiz de 3. Raiz de 3 eu tenho esse aqui, tenho esse daqui, tenho esse daqui, tá? Então, reescreveu aqui. No grupo 3 eu tenho raiz cúbica, cúbica de 3. Então, tem esse daqui, tá? E, por fim, tem a raiz cúbica de 2, que é esse daqui, tá? Então, tá aqui separado. Então, veja que o que vai determinar ser semelhante ou não é o número que está na frente da raiz, e sim a própria raiz, levando em consideração o índice e o radicando, tá certo? O radicando é o número que está dentro da raiz. Solicite aos alunos que estimem a localização dos números irracionais dos grupos 1 e 2, que é esses dois aqui, na reta numérica. E aí fica esse desafio para vocês aí, tá certo? Vocês escreverem uma reta numérica, posicionar o zero no centro da reta numérica e depois localizar onde estaria escrito esses números aqui, tá certo? E aí você pode utilizar a calculadora para você estar fazendo isso. Uma ideia é você fazer o seguinte, calcular a raiz de 2, não é um número exato, mas você pode utilizar uma aproximação, tá certo? E aí, quando você pegar esse número, você multiplicar por cada número que está aqui na frente. Ou seja, você vai calcular a raiz de 2, vai encontrar um número um pouco grande, um número decimal grande, e aí você vai utilizar uma aproximação ou simplesmente utilizar aquele próprio número e multiplicar por 7. Assim você vai ver o resultado e vai ver qual a posição dele em uma reta numérica. E assim você vai fazer para todos os demais que ele solicita aqui, entre grupo 1 e 2, tá? Esse grupo e esse daqui. E posicionar na reta numérica, tá? Seguindo aqui, eu não vou fazer toda a atividade, tá certo? Só vou explicar a letra A desse e a letra A do próximo e vou deixar para vocês fazerem o restante, tá certo? Vamos lá. Determine o resultado das expressões a seguir em forma de radical, sendo A, B, X e Y números reais positivos. E aí ele tem aqui, ó, 2 raiz de 3 menos 5 raiz de 3 mais 12 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Eu não vou fazer esse aqui não. Vou fazer, porque esse aqui tá bem fácil, né? Vou fazer esse daqui, ó.
letra C aqui, ó. Então, perceba que eu tenho 2 raiz quarta de A, mais 7 raiz quarta de A, menos 11 raiz quarta de B, menos raiz quarta de A, mais 13 raiz quarta de B. Veja aqui que eu tenho raiz quarta de A e raiz quarta de B. Como são diferentes, eu vou tratar dois grupos aqui, tá? Eu tenho um grupo que tem raiz quarta de A e tem um grupo que tem raiz quarta de B. Sendo assim, vamos separar aqui, ó, quem é que está com raiz quarta de A e quem é que está com raiz quarta de B. Então, separando raiz quarta de A, eu tenho 2, que é esse, tenho 7 mais 7 e tenho menos 1, tá aqui, certo? Quem está com raiz quarta de B é menos 11 e mais 13, tá? Então, resolvendo em partes aqui, eu vou resolver isso aqui que vai dar 8, tá? E resolvendo isso aqui, que dá mais 2. Menos 11 mais 13 dá mais 2, tá? E aí, reescreve aqui no final os dois aqui. 8 raiz quarta de A mais 2 raiz quarta de B, certo? Essa ideia é a que você vai fazer para todos os demais, tá bom? Na terceira questão aqui, ó, resolva as expressões e apresente a resposta na forma de radical simplificado. Aqui você vai ter que utilizar a ideia da fatoração para poder você resolver as questões, tá? Deixa eu pegar aqui esse aqui, letra B aqui, tá? Veja que inicialmente você já tem uma raiz de 3 aqui que você não pode simplificar mais, tá certo? Então ela já está na forma mais simplificada possível. Sendo assim, veja que tanto esse como esse vai ter que aparecer um 3, um radicando 3, tá? Para ser possível a gente fazer a operação. Então, inicialmente você não sabe se é possível, mas você sabe que é necessário você fazer a fatoração do número do radicando, tá certo? Então, fatorando 48, você vai ver que vai ser 2 à quarta vezes 3. E fatorando 192, vai ser 2 à sexta vezes 3, tá certo? Então, veja que, como o índice é 2, eu posso reescrever esse 2 à quarta como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, tá? Deixa eu pegar aqui um bloco de anotações para ficar. Vamos lá, vamos entender o que eu estou dizendo aqui. Olha só, 48 você viu que é 2 elevado a 4, certo? Vezes 3. Deixa eu aumentar aqui. Tá? Mas perceba o seguinte, que 2 à quarta eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E vezes 3, certo? Então, eu posso escrever dessa forma aí. Tá? Então, o que acontece? Veja que tanto esse como esse tem um expoente igual ao índice, que é 2, tá? Sendo assim, eu posso tirar esses dois aqui, tanto esse 2 da base, como esse 2 da base, ele vai sair da raiz, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 2. E aqui eu vou ter uma raiz de 3, tá? Eu escrevi assim porque esse bloco de notas aqui não me permite escrever a raiz, tá certo? Então, essa raiz de 3 aqui é justamente a raiz de 3 aqui, ó. Essa aqui, ó. Raiz de 3, tá certo? E aí, esses dois aqui saiu da raiz. Se eu multiplicar aqui, vai dar 4. Só que esse 4 aqui ainda vai multiplicar com esse 5 daqui, tá? Então vai ficar 5 vezes 4, que vai dar 20, que é esse 20 daqui, ó. Então, 20 raiz de 3, certo?
A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a 6. Esse 2 elevado a 6 eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, tá? Aqui. Vou escrever aqui embaixo. Posso escrever assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, multiplicado por 3, tá? Então, veja que agora vai sair o quê? Vai sair esse 2, vai sair esse 2 e vai sair esse 2 aqui, da raiz. E quando eu multiplicar eles, vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá? Só que esse 8 vai multiplicar ainda com esse 2 daqui de fora. 8 vezes 2 é 16, tá aqui. Então, 16 raiz de 3, certo? E agora sim, agora perceba que todos os meus radicando aqui são iguais. Então, eu vou conservar ele e vou fazer a operação apenas com os números que estão na frente da raiz. Então, 7 menos 20 mais 16, isso vai dar 3, tá certo? E aí, vamos ficar por aqui, tá certo? Espero que você tenha compreendido. Qualquer dificuldade pode perguntar, tá certo? E nos vemos na próxima aula.